Olá, queridos e queridas. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né, no nosso canal e nesse projeto, que é um projeto de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Diálogos Impossíveis. Hoje, né, nós estamos aqui com um convidado super especial, mas antes de chamá-lo, quero convidar aqui o meu amigo e parceiro nesse projeto, o psicanalista e historiador Ronald Lopes. Seja bem-vindo, querido. Boa noite. Olá, meu amigo Jairo Carioca, mais uma vez. Boa noite a todos e todas e todes. Certo que vocês tenham aí uma ótima live hoje aqui no canal do LGSEX, do Laboratório de Gêneros e Estudos da Universidade Rural, coordenada também pela professora Joyce Alves. A gente também é pesquisador desse laboratório, é pesquisador também do grupo ativista Audre Lorde, inclusive, já estou usando até a camisa aqui, ó, mais uma vez, a professora Rosângela, da Universidade Federal de Rondônia, né? Mando um abraço para ela também. A gente está lá pesquisando sobre questões que envolvem gênero, branquitude, né? Negritude. E então, Jairo, hoje a gente tem um convidado mais que especial, né? E a gente vai já direto para o nosso bate-papo, e hoje a gente vai fazer uma dinâmica bem diferenciada, né? Hoje a gente vai conversar, já entrar direto na conversa, em que esse nosso amigo, que é o Lúcio Massaferri, e aí eu sempre fico em dúvida, já, se é Lúcio Massaferri, vou perguntar para ele, ou Lúcio Massaferri, né, que o pessoal chama sempre. E aí é isso. O professor Lúcio, ele é filósofo, ele também tem doutorado em filosofia. Olá, Lúcio, seja bem-vindo, viu? E se eu tiver errado aqui nas várias titulações que você tem, você me corrige, tá bom? Então, o Lúcio tem filosofia, doutorado em filosofia, também é mestre e especialista em psicanálise, também está trabalhando com seu livro hoje, né? Ele já lançou o livro dele, Arquitetura do Caos, no dia 13, se não me falha a memória, né, Lúcio? E o livro dele traz aí perspectivas muito interessantes sobre as questões políticas, né? Também o Lúcio, ele é do jornalismo, ele é uma pessoa que vem do jornalismo com estudos sobre a questão da comunicação, né, Lúcio? E a gente estava falando, assim, a primeira questão que eu te coloco agora, Lúcio, é exatamente essa. Assim, a gente vai conversar e é bom também você ir se apresentando o seu lugar de fala, que a gente sempre deixa a pessoa localizar aí o lugar de fala dela. A gente estava falando nos bastidores, antes de começar a live, sobre a importância de você falar minimamente ali, não ser hermético, né, na sua comunicação. Você já deu aula aí no ensino médio, você sabe que para dar aula para essa garotada não pode deixar uma linguagem elevada, né, senão essa galera não pega, né? Então, essa primeira questão, Lúcio. Seja bem-vindo, fica à vontade, a gente vai bater um papo, tá bom, Lúcio? Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Jairo, boa noite, Ronald. Gratidão pelo convite, estar aqui com todos vocês, né? Enfim, titulação não importa, né, nessa noite, aliás, não importa muito, né? Sobre formação, eu realmente sou formado em filosofia, em dupla formação, né? Psicologia e filosofia. O jornalismo na minha vida não é um jornalismo de carreira, do sentido de eu não ganho pão com isso. Eu tenho um registro jornalista, sou membro da ABI e tal.
mas pela via de eu ter uma coluna no jornal já tem tempos, no Pragmatismo Político, né? Então, ao longo de um trabalho todo com esse jornal e tal, isso por lei é concedido. Então, eu exerço também essa atividade, mas assim, como colunista, né? E dou aula ainda para o ensino médio, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo aqui com todos vocês, né? Eu ainda dou aula, sou servidor público do ensino médio, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Dou aula também na universidade. Sobre a minha apresentação, é mais ou menos isso. E o nome você acertou na primeira vez, né? É Massaferri. Não é Massaferri, não, entendeu? Massaferri mesmo, né? O sobrenome. Lúcio, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, né? Quero deixar aqui minha gratidão. A gente se conheceu, eu até queria registrar isso, né? Eu conheci o Lúcio já por outros trabalhos, assim, por outros amigos, né? Que já conheciam o Lúcio, mas a gente passou a dialogar mesmo a partir do coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, da qual o meu amigo Lúcio faz parte, né? E eu dizia aqui no Bastidores, agradecendo a importância do Lúcio como ativista na minha própria caminhada também como ativista político em outros espaços e outros coletivos, da qual diversas vezes eu citei o seu trabalho, né? Eu falei com o Lúcio assim, gente, que o Lúcio foi para mim o que o Janones foi para o Lula, né? Então, assim, a importância do Janones nessa guerra híbrida, e é disso que a gente vai falar hoje, né? Eu acho até que o próprio Lula reconheceu isso, a importância do Janones, né? Nessa guerra que a direita dominava tão bem, a esquerda durante tanto tempo ignorou, que são as redes sociais. E o Lúcio, ali no coletivo dos Psicanalistas Unidos, foi quem me ensinou sobre a importância dos algoritmos, foi quem me ensinou sobre o poder dos algoritmos. Quantas vezes, né, as pessoas, nós psicanalistas, de forma inadvertida, colocávamos algum vídeo, alguma coisa, achando que com isso estávamos alertando os nossos companheiros, quando na verdade estávamos fortalecendo o inimigo nessa guerra híbrida. Eu gostaria de ouvir você nesse quesito. E já agradecendo, olha, muito obrigado, porque você me ajudou a compreender como funciona esses meandros do caos. Então, acho que todos nós ali nos ajudamos, né? Inclusive, eu estava comentando com algumas pessoas ontem, anteontem, pessoas que não puderam estar no lançamento. Na verdade, já estava. Que eu não pude estar. Mas várias pessoas não puderam por os motivos dos mais diversos, né? Sim. E aí eu estava comentando, eu estou vendo aqui nos comentários aqui do chat da live, né? Tem gente que estava lá, né? E Olga é uma amiga muito querida, estava lá, tirou uma foto muito bonita com você. Estava lá. Fantástico. E mais gente. E uma coisa interessante, por isso que eu citei que todos se ajudaram, né? Porque esse é um dos vários grupos, né, de que eu entrei para fazer parte, porque eu sou psicanalista também, é claro. Foi o motivo, né, que eu fui colocado nesse grupo. Tá? Uma colega psicanalista, que foi minha professora, inclusive, numa pós lá atrás, foi a Glória que me colocou. A Glória Sedon? Isso. A Glória já esteve aqui com a gente na live também. Que legal. A Glória é uma pessoa muito, muito bacana. Sim. E aí, o que acontece? A gente falou no dia do lançamento do livro, que na verdade acabou sendo uma confraternização pessoal, Ronald e tal, acabou sendo que o livro já estava à venda, né? E o livro, ele não é exatamente um livro compêndio de 300, 400, 500 páginas, como daria para fazer se eu fosse perder ali talvez anos transpondo para um livro com essa pretensão o que está nas 3 séries que eu fiz, Arquitetura do Caos, a 1, 2 e 3. Não foi essa a ideia. A ideia foi poder colocar os ensaios que eu já tinha escrito ao longo do tempo, desde o final de 2018, compartilhá-los para que as pessoas pudessem acompanhar a evolução do raciocínio que eu desenvolvi para entender do modo como deu, para entender essa dinâmica desse golpe continuado, de uma maneira nova, né? Que vai ter um porquê, mais à frente eu vou falar e tal. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque foi assim, um momento que eu pude, a Olga está aqui, por exemplo, que eu pude dar um abraço em pessoas que eu nunca tinha visto.
né? E eu acho que esse é um ponto muito importante para que a gente fale, porque é uma vivência muito Brasil, né? Nós tivemos acontecimentos que se encadearam, né? Acontecimentos que se ligaram, mas não são a mesma coisa, né? A gente pode ir lá atrás daquela coisa do mensalão, tá? Mas não vamos tanto, não, senão a gente vai ficar aqui até agosto, né? Não é o objetivo. Mas, assim, vamos dizer, jornada de junho de 2013, depois vem a eleição, Dilma ganha, o pessoal fica pau da vida, louco, não admite, aquele ódio já inflamado, as redes, né? Aí eu estou chamando dos dutos, elas inflamadas, elas já estavam inflamadas, elas não se inflamaram em junho. É porque, via de regra, pelo menos que eu notei, as pessoas não estavam antenadas nisso. As pessoas tinham conta em Facebook, tinham contas em Twitter, mas elas não tinham se ligado de que já havia ali uma insuflação, uma inflamação já, né? Então a coisa foi indo. Depois vem o golpe apresentado, concretizado, né, no que se tornou o impedimento da Dilma Rousseff daquela maneira violenta, né, com pessoas berrando dentro do Congresso nomes de torturadores, enfim, violento. Aquilo foi uma violência. Aquilo não foi, o impeachment foi a fachada, aspas, legal, usada para um sequestro, né? Expulsaram Dilma, tiraram Dilma, né? Depois vem Lula, né? Tudo isso banhado, né, naquela mega operação psicológica usando lawfare forte, com torturas psicológicas, que foi a Lava Jato. Então, vários acontecimentos. E aí, por fim, que eu estou fazendo essa rememoração, tem a pandemia. Então, Jairo, o pessoal que está aqui do PUD, né? O pessoal aqui presente, tem gente que eu nunca tinha visto. Quem vê a pandemia, se eu não me engano, mais ou menos 2 anos e meio, ela deixou sequelas, né? Para vocês terem uma ideia, aqui compartilhando com vocês, eu estou fazendo um tratamento de coluna, né? Porque o professor, obrigado a atender também, atento, na pandemia, muito tempo sentado, e a atenção toda vivendo isso, porque quem disser que saberia o desfecho de tudo isso que ocorreu, né? Nós estamos agora em 2023, está inventando, né? Ninguém tinha ideia, né? Então, foi aquele momento lá na Travessa de Botafogo que a gente pôde dar um abraço pela primeira vez, várias pessoas, né? E de grupos diferentes, hein, pessoal? De grupos diferentes, não é só do PUD, que é o Psicanalista Unidos pela Democracia, não, outros grupos. Então, essa foi a característica do que a vivência, né? A vivência, a vida vivida, a experiência do que ocorreu, não só comigo, mas com muitas outras pessoas, né? A gente estava naquele momento celebrando aquele encontro, né? Celebrando poder ter compartilhado reflexões, né? Não só através do trabalho que eu realizei lá no canal Portal Fio do Tempo, através dos artigos que estão na minha coluna, através desse pequeno livro, mas o todo, coisas que eu ouvi também, trocas e o apoio também, né? Porque momentos como esse que nós vivemos e que não está totalmente ultrapassado, né? A gente venceu uma etapa, mas a luta continua, né? Mas são momentos de muita tensão, de isolamento, né? Então a pandemia ela acentuou mais ainda esse isolamento forçado, né? Que o espectro do fascismo, né? Do protofascismo ou dessa ideologia supremacista, nazista, que imprime numa população, estava ali presente. As pessoas não estarem unidas, não estarem reunidas, né? Não estarem se apoiando para resistir, para enfrentar. Isso faz parte da opressão, né? Dividir. Dividir para quê? Para conquistar e dominar, ou ampliar ou manter aquela servidão, né? E aí, nesse sentido, foi uma celebração da resistência. Aquele encontro, né? No dia 13, escolhemos, a editora que publicou o livro, que foi a Filocusar, foi no dia 13 de julho. Então a gente teve esse momento muito legal lá, né? Que foi muito bacana, realmente. Bacana, Lúcio. Lúcio, você traz uma questão no seu livro que eu acho que é muito importante, e vale a pena aqui, tá, gente, realçar novamente, que o Lúcio até me chamou muita atenção para isso, que o livro não deve ser lido sem antes assistir os 3 vídeos. Depois ele vai passar aqui direitinho do canal, como é que a gente acessa esses vídeos, mas estão interligados. Eu achei isso fantástico, sabe?
essa coisa de ter que ler, né, ler o livro interligado aos vídeos, isso torna também a coisa muito mais dinâmica. Mas eu estava aqui pensando, enquanto você falava, né, todas essas questões, que foi uma coisa que a gente debateu bastante no PUD, né? Foi assim, difícil, e alguns só conseguiram compreender isso de forma tardia. A questão da política e a questão da psicologia, da psique. Né? Essa posição do psicanalista na polis, né? do psicólogo, vou colocar o psicólogo na polis, do psicanalista na polis, alguns até, no último instante, algumas sociedades psicanalíticas, inclusive, até o último instante, ali já em 2022, a gente naquele embate ainda mantendo uma certa, né, neutralidade diante dos fatos políticos. E aí eu acho muito interessante que você traz da importância dos psicólogos, da psicologia, compreender essas guerras híbridas como ferramenta, né, de divisão da própria psique humana. Eu achei isso fantástico você trazer isso. Né? Como é que principalmente, o Lúcio, levando em consideração que a psicologia que hoje, né, a gente acabou de ter aqui o ataque de uma cientista à psicanálise. A psicologia que hoje operaciona no mundo quase sempre é essa estadunidense, cognitivista, muito ligada a um discurso científico, discurso esse que deu pauta e continua dando pauta para racismo, para uma série de outras coisas. Eu queria te ouvir nisso tudo que eu falei aqui. Vou tentar, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Boa. Tá, geralmente é o melhor. Vou tentar começar pelo começo. Primeiramente, falar de uma... Tá, vamos lá. Olha, eu acho perfeitamente compreensível muita gente demorar a cair a ficha. Por quê? O que acontece? Né? Vamos tentar aqui desmistificar algumas coisas. Né? O título do livro que eu publiquei, realmente, é o ideal. Eu sempre recomendo para as pessoas que assim, a pessoa comprou o livro, né, e vai ler, saiba, eles são ensaios em sequência, escritos a quente. O que é isso? Não é um trabalho, né? Eu abri mão de demorar mais um longo tempo aí, escrever um livrão e tal, porque justamente nós estamos num momento de mudança muito grande, inclusive de transmissão. A gente está usando hipermídia, nós estamos descobrindo e desenvolvendo uma relação, né, com a produção, com a construção do conhecimento em vídeos. É uma nova etapa, isso já está surgindo, já tem um tempo, né? E no título do livro que eu coloco, Arquitetura do Caos, né? Ela é o nome do livro, né? E é o nome das 3 séries, a 1, a 2 e a 3. Guerra híbrida, operações psicológicas e manipulação digital. Não é por acaso, né? Eu coloquei separado o título e esses 3 eu vou explicar o que isso tem a ver com essa dificuldade que muitos de nós encontrou, e alguns até encontram, em tentar olhar de um determinado ângulo para alguns problemas que nós estamos vivendo já antes mesmo de junho de 2013. Vamos lá. Você hoje, o título, né, que você deu, você convidou a galera para estar aqui com a gente, você usou o título, nós não combinamos isso eu te falei, foi muito interessante. Eu não sabia, né? Eu só disse, eu vou, Jair, eu topo, hein, Ronald? Está sabendo, o pessoal também está sabendo. Topo, mas eu não sabia. O Jair colocou o título. O inconsciente dialogou. Isso, de um ensaio que eu tenho, que é um dos capítulos do livro. É um ensaio pequeno, mas é bem rigoroso, tá? Uma linguagem aberta e vai direto ao ponto, com uma documentação muito boa, que eu indico sempre lá. Chama-se Do Controle Sistêmico à Vigilância Permanente. Arquitetura do Caos, né? É o nome do trabalho e tal. Eu achei interessante isso, por quê? Vamos lá. Esse nome, né, se vocês forem buscar para ver esse ensaio e assistir, se eu não me engano, isso está no Arquitetura do Caos 1, um vídeo, e no 2 eu abordo também. É uma alusão a um livro do Edward Snowden, chamado Permanent Record, que, ao pé da letra, registro permanente, mas foi traduzido no Brasil, e vocês acham que ele na internet mole, PDF, não? Aliás, o livro do Snowden é mais do que esperado que tivesse disponível na internet em PDF.
É uma alusão ambígua, é uma alusão à própria internet, à grande nuvem, né, que fica, uma vez que está lá, está registrado permanentemente, não sai mais. Né? E o nome em português que deram, eu achei interessante, eu não adoto esse nome, é Vigilância Eterna, Eterna Vigilância. É muito curioso isso. Mas por que isso? Eu não estou fazendo uma crítica à tradução, não, longe de mim, até porque não é da minha conta. Né? Eu apenas li o livro, estou só comentando. Porque no livro, né, e eu trabalhei isso bastante, vamos dizer assim, esse cara que foi analista da CIA, né, analista de sistemas da CIA, foi um espião, né? Foi terceirizado, né, e da NSA, ele faz uma marcação, né, na linha do tempo. É uma marcação interessante. Não é a que eu adoto, tá? Mas ela é interessante. Atenção. Qual é a marcação que ele faz? Eu recomendo, inclusive, que quem puder, tiver paciência, tempo e tal, leia o livro. Tá? É um livro interessante. E a minha resenha, né, o ensaio que eu faço, é legal ler também, porque você já vai preparado, inclusive, não para ir com a visão que eu tenho do livro, não. É porque eu tive o cuidado de fazer um diálogo com o que eu li, só apresentando, sem tendência, sem vieses. Eu acho que eu consegui fazer isso. Né? Que a gente sempre tem, normalmente, né? Interpretativos, vieses nossos. Conduzir para algo que a gente acha. Tal. Não, eu tentei ser fiel ao que o cara estava escrevendo. O que ele escreve ali? Ele vai fazer um marco do ano de 2001, daquele ataque às Torres Gêmeas. Né? O que ele propõe é o seguinte: os Estados Unidos da América, um império, muita atenção aqui, o pessoal que costuma fazer um parênteses. Ah, mas a Rússia também é império, também é potente e tal. Quando a gente fala império, eu, pelo menos, e muitos outros, principalmente amigos meus marxistas, que a gente conversa muito, a gente está se referindo a uma questão de dominação. Né? Como assim? Os Estados Unidos da América é uma hiperpotência imperialista que não há no mundo hoje nenhuma nação que tenha aproximadamente 800 e poucas bases militares espalhadas. É a única. Tá? Não tem outra. Não há nenhuma nação que tenha sob o seu jugo, sob as suas mãos, invisíveis, inclusive, um número tão grande de países que são não dependentes, colonizados, semicolonizados ainda, e que eles volta e meia, com mais ou menos violência, ou aparentemente nenhuma, vão lá e bagunçam para obter o que eles querem. E aí eu estou fazendo uma alusão desde Iraque, Afeganistão, a Brasil, Peru, Bolívia, Equador. Vocês podem escolher. Né? Os Estados Unidos da América ele é um império, e o Snowden assinala, inclusive, em termos de tecnologia, que é o que ele apresenta naquela denúncia, que inclusive virou um documentário muito bom, que eu recomendo, que é o Citizen 4. Está na arquitetura do Caos 1. É o que faz, inclusive, eu tive o trabalho de fazer os recortes do que nos interessava, e isso transformou os meus vídeos em não monetizáveis, que não é e nunca foi o objetivo, porque eu tive a licença de poder compartilhar, mas não de monetizar. Então, eu pude usar para os fins educativos, que foi exatamente o objetivo. Ele vai apontar, o Snowden vai apontar justamente isso. É ali quando começa aquela suposta, aspas, guerra contra o terror, que começa, à medida que vinha essa guerra contra o terror, começa todo um esquema de construção de uma mega vigilância e controle nesse novo campo. Qual é o novo campo que eu falo? É o campo virtual, o campo da internet hiperveloz, é o campo das plataformas que começam a bombar a partir de 2000, né? Eu vou falar a data, se eu errar aqui vai ser por pouco. O YouTube 2005, Facebook, se eu não me engano, 2004 ou 2006, o WhatsApp, que é um mensageiro potente, 2009, isso tudo vai vindo nesse rastro, né? Que não havia. O Google é anterior um pouco, final da década de 90, mas ele vai se firmar mesmo, né, a partir do século XXI. O Snowden vai dizer que esse foi o grande marco. Né? Alguns defendem que o choque com aquele ataque fez com que, inclusive, muitos espiões e espiãs estadunidenses ligados à CIA e outros órgãos, né, think tanks, núcleos, que não é só a CIA, eles têm núcleos espalhados, num formato, às vezes, muito parecido com ONGs,
eles retornam ao trabalho, retornam ao serviço, digamos assim, após aquele ataque. E ali começa, um marco, digamos assim. Ou seja, essa apresentação do título que o Jairo deu, e que é o título de um capítulo, que é o título de um ensaio meu, eu estou dizendo o que isso tem a ver com o que você falou de muitas pessoas terem demorado a notar o alcance, né, o poder de arma de guerra que se tornou esses discursos, esses artefatos de linguagem sobre as mentes, tanto individualmente quanto em grupos, na internet. É aí que vai entrar. Porque junta campos que até então não conversavam. Como assim? No livro do Snowden tá, e eu digo também a parte disso por experiência própria. Quando surge esse território que traz a cada dia uma novidade, né? A velocidade com que as tecnologias digitais de informação e comunicação, isso avança, onde se inclui agora a inteligência artificial e os desdobramentos, é assim, é assustador. Eu estou com 56 anos, né? Eu comecei a conhecer a informática na nascente, né? Eu estava começando com o Ronald e com o Jairo, o pessoal que está aqui nos assistindo. Eu fiz o caminho contrário na década de 90. O primeiro computador que eu tive, que não era um processador chamado Commodore, foi em 1990. Né? O computador possante era um 486, que depois foi um Pentium 100. E eu comecei a ter aula. Tive um ano de aula antes de mexer. Né? Como assim? Foi uma escolha. Então, eu passei a conhecer os sistemas operacionais antes. Foi uma escolha. Mas muitos que eu conheço não fizeram isso. Isso significa o quê? Que hoje em dia, para algumas pessoas, ainda é um terreno assim muito novo, que as coisas vão muito devagar. Algoritmo, né? Cookie, os famosos cookiezinhos, a gente visita na navegação um lugar, visita um site de uma loja, de uma empresa, e vai sendo deixado, né, os rastros na nossa máquina, aonde a gente clicou e tal. Isso, para as pessoas entenderem a dinâmica, não é uma coisa de uma hora para outra. Ainda mais pessoas que, às vezes, têm uma formação, né, sólida em outras áreas, mas que, de repente, isso surge como uma interrogação. Mas como que eu não sei isso? Né? Pô, eu falo alemão, francês, inglês, espanhol, e eu caio num truque aqui, de repente eu tomo um tombo aqui, e aí eu estou falando de nós do Brasil, inclusive, né? Porque nós levamos uma rasteira e nós levamos um tombo. O Brasil foi alvo, sim. Né? Como assim foi alvo? Então o que houve aqui foi uma guerra híbrida. Eu não entro nesse tipo de debate, porque para mim isso é bobeira. E tal. Guerra híbrida, ela não é teoria. Entendeu? Quando eu uso essa expressão, eu estou objetivamente apontando algo que só passa mesmo a existir com força na virada do século XXI. Né? Eu tive uma longa conversa com um amigo que eu respeito muito, e eu expliquei para ele esse ponto de vista. O que é o hibridismo em questão? Que há muita confusão, gente, entre guerra psicológica, guerra por engodo, sabotagem econômica, né? Todos os artifícios que há séculos nós sabemos que são usados em guerra. Né? Há muito tempo usa-se engodos em guerras. Ludibriar, subornar, traições, forjar traições dentro do campo inimigo. Nós tivemos aqui, né, vários casos, são os famosos infiltrados. Isso é antigo. Mas o que é novo? O novo é justamente isso que nós estamos tocando hoje aqui. O novo é quando a tecnologia, que inclui um novo momento do poder da linguagem, do alcance da linguagem, que é a era virtual, tecnologia, sim. Há um autor que eu gosto muito, chamado Havelock, que é o autor do A Musa Aprende a Escrever, né? Prefácio a Platão também. Ele trata a escrita, lá na Antiguidade, como uma grande tecnologia que surge. Por quê? Porque ela aparece para levar a voz em silêncio, numa distância onde só os olhos são capazes de ouvir. A escrita é silenciosa. Uma carta, ela pode comunicar à distância sem que você ouça o som. Se escreve, manda-se ela por um pombo-correio, seja lá como for, por uma flecha ou por um mensageiro, a pessoa lê e está comunicado e tal. Então é um novo momento. Imagina a internet com esses dutos, com tudo isso que nós temos hoje em dia.
né? Um campo em que Telegram, que não tem controle, WhatsApp, Signal, entre outros, entre as plataformas, o Twitter, que é um palco de guerra para muitos e tal, são capazes de alcançar milhares simultaneamente, né? E com uma velocidade, com uma intensidade, com um volume de dados até então não pensados. E nós estamos falando de alvos, ou seja, pessoas que não estavam preparadas para isso acontecer, ou seja, nunca tinham tido tempo de distanciamento para fazer reflexão sobre isso. Essa que é a grande questão. Eu reforço isso, por quê? Primeiro, porque fomos pegos de surpresa, né? Praticamente todos. E mais à frente, tendo tempo, eu explico por quê. E segundo, que na minha leitura, sem pretensão de verdade absoluta e de saber hegemônico, nada disso. Mas o hibridismo, ele está aí, ele está na estratégia, no método só. Né? O Brasil o golpe aqui envolveu lawfare, envolveu traição, envolveu sabotagem econômica, tudo que nós aqui já sabemos e tal. Mas dentro de um olhar dessa era digital, sim, ele se enquadra nessa modalidade de abordagem direta para enfraquecer, derrubar governos, forçar uma troca sem que o ator principal de provocação ou interessado, que não seja daqui do local, uma nação estrangeira, sem que ele apareça com clareza. Foi o caso dos Estados Unidos da América. E atenção, não fui eu que fui na TV dizer que o Departamento de Justiça estadunidense trabalhou aqui com o pessoal da Lava Jato. Eu não tenho nada a ver com isso. Foram eles que vieram falar. A confissão é deles. Que influenciaram aqui, tá entendendo? Porque não teve, porque nós não soubemos manifestar. Não, foi uma explosão. As ruas, elas apenas acenderam um pavio que já tinha outros acontecimentos já em andamento para manejar e para conduzir e para fabricar o consentimento da opinião pública. A Lava Jato foi um deles. Gente, para passar a bola para vocês de novo, é só uma provocação para a memória de vocês aqui, porque eu tenho um vídeo do Arquitetura do Caos 2, se eu não me engano, que é o Guerra de Informação, que eu friso isso, que ali, sem saber direito onde é que estava o galo, eu escutava o galo cantar, né? Que foi o seguinte: estávamos no segundo turno da eleição de 2014, né? O Brasil já estava inflamado, né? O Brasil já estava inflamado. 2013 já tinha, eu me lembro que eu recebi uma mensagem na época, eu tinha conta no Facebook, uma pessoa que eu tenho um respeito imenso, estudiosíssimo, e era um rapaz bem mais novo que eu, mas um colega lá do IFIX, e ele era ligado a um partido político, era afiliado, militante mesmo, tal, de esquerda, bem radical, no bom sentido, a radicalidade que eu estou apontando. E eu me lembro que teve no meio de junho, atenção, estou compartilhando o que aconteceu, ele entrou em contato comigo, se eu não me engano, foi num dia depois ou no dia que houve aquele cerco da polícia do Batalhão de Choque ao IFIX, que o pessoal da Faculdade de Direito e da Filosofia e Ciências Humanas e História tiveram que se abrigar, só puderam sair de manhã. Eu não estava lá à noite, que eu já tinha recuado. Eu sabia que tinha algo estranho ali, mas eu não sabia dizer o que era, tal, enfim. Ele chegou e falou assim, a coisa guinou totalmente para a direita, né? Isso era 2013, não é 2014, 2015. 2015 eles foram para a rua, já estava. Em 2013 já tinha uma. E eu me lembro, isso me lembro bem na época. Antes, eu estava começando a entrar em contato com essa expressão guerra híbrida, que eu tinha visto na timeline de uma pessoa que eu também respeito bastante, tal. Era um depoimento angustiadíssimo. E eu só fui a começar a compreender uns 2, 3 anos depois que eu comecei a estudar, né, sem pressa, não adiantava nada. E eu me lembro que, na época, a preocupação que eu tive, e batata, isso foi, mas assim, sem conseguir montar minimamente o quebra-cabeça, minimamente, tá? Eu não consegui montar todo, ninguém consegue saber todos os meandros do que aconteceu. Foi que eu olhei e falei, a opinião pública geral, ou seja, em sentido mais amplo de outras nações, e geral, mais distanciada, vai entender que tudo isso é contra este governo. Essa foi a impressão que eu tive diante do que estava se formando. E não deu outra. Não deu outra, por quê? Isso vocês podem verificar. Tem nesse vídeo também. As publicações com a... Como é que é o nome daquilo que se dá? Que eles medem a popularidade de Dilma.
ela tinha batido 78%, se eu não me engano, em março de 2013. Em julho, ela estava em 37, 38%. Que desidratou. Mas vamos direto para eu passar a bola, qual foi o evento. No segundo turno, que estava uma luta, né, muito grande já, uma disputa já muito grande, faltando 2 dias ou 3 dias para o segundo turno, aquele doleiro, a Lava Jato já existia desde março de 2013, se eu não me engano, aquele doleiro Youssef estava preso, né? As conspirações de ideias já no Facebook já tinha, as redes já estavam o que elas viriam a se agravar depois. Eu me lembro que ele foi conduzido a um hospital porque ele teria passado mal. Isso virou matéria de jornal, não sei se vocês lembram. A Veja publicou, tinha o rosto do Lula, o rosto da Dilma, meio à sombra, assim, eles sabiam de tudo. Ele fala sobre um tudo aí envolvendo já coisas ligadas à Lava Jato. Ao passo que nas redes também tem os prints, eu só cobri os nomes para não expor as pessoas, né? Mas os prints estão lá, Twitter, Facebook e tal, dizendo que esse cara tinha sido envenenado. Entendeu? Isso faltando 2 dias para o segundo turno. Ou seja, a máquina de propaganda alvejando, né? Porque, gente, a Quest, uma agência que faz medição, né? de eleições também e tal, de pesquisas, ela tinha publicado aqui há meses atrás, em novembro, outubro e tal, que 40% mais ou menos do eleitorado brasileiro eles se autodeclaram nem de esquerda nem de direita. Atenção, não sou eu que estou escolhendo esquerda e direita. Eu acho que, inclusive, a gente precisa repensar isso. A própria Instituto fez essa medição. Atenção, 40 e poucos por cento. Imagina isso sendo enxergado como público-alvo de propaganda. Propaganda política, que nós vamos falar mais à frente um pouco, né, que foi algo que foi desenvolvido na linha do tempo. Né? Então, eu estou compartilhando isso, né? Passo aí a palavra para um de vocês, ou para os dois, só para mostrar, isso foi 2014, né? Que é um problema muito complicado, né? E que eu também me vi aí enredado, tentando entender alguma coisa dele e tal. Lúcio, eu estava pensando na sua fala, assim, nossa, veio várias coisas aqui na minha cabeça em retrospectiva, de modo que essa retrospectiva ela é infiltrante, né? Ela, acho que a infiltração é uma infiltração que passa batido, né? Que você tá sendo ali alvejado por uma conflagração, né? Parece que o Brasil foi conflagrado, né? Acho que a palavra correta seria essa, quer dizer, chega num determinado ponto que é uma conflagração e você se apega ali meio que de surpresa, mas que na verdade não tem surpresa nenhuma porque isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo, né? Você pegou desde lá de trás, eu gostei da sua comparação da escrita que o Havelock faz, né? Eu conheço o escrito dele. E a escrita ela vem para opor a oralidade, né? Quer dizer, vem para fazer uma guerra com a oralidade, uma guerra infiltrada, uma guerra secreta, uma guerra com táticas híbridas, né? Inclusive, você fala de hibridismo, né? Vem os estudiosos da cultura, né? Canclini, de hibridismo cultural, né? Justamente claro que ele está falando de clivagem, mas a guerra híbrida me remete, eu lembrei várias coisas, né? Como, por exemplo, você tem em 2011 a invasão do quartel, a invasão entre aspas, porque a mídia coloca como que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi invadido pelos próprios bombeiros militares, e todo mundo acreditou nisso. Isso em 2011, e depois disso veio a ascensão do nosso famigerado amigo meu, Cabo Daciolo, para presidente, né? Quer dizer, depois você tem ali as duas eleições do Sérgio Cabral, você tem a primeira e tem a segunda de 2010, que vai até 2014. Né? Você tem ali, a partir de 2014, quer dizer,
inclusive a Copa do Mundo, né? Que é o país do futuro, mas que na verdade não tinha futuro nenhum, né? Quer dizer, você tem ali uma alienação em curso em que esses infiltrantes que você está falando já estavam em plena operação, né? Esses infiltrantes fascistas, diga-se de passagem, né? E aí você tem, inclusive, você começa até desde antes de 2014, mas eu acho que o 2014, como você bem falou, é um marco importante, da questão de você começar a eleger a universidade no campo da educação como um alvo, né, em potencial que seria minado até ela ser conflagrada. Isso que eu queria trazer aqui para você. A universidade em estado de conflagração, em estado de guerra mesmo. Né? E não é guerra cultural, porque essa guerra cultural que é uma ideologia arquitetada na direita, não me parece fundamentada, né? Não tem fundamento, porque, na verdade, você não tem aí guerra cultural. Você tem minas, né? Você vai minando a universidade, por exemplo, no campo da educação, ao ponto de você falar que a universidade está sendo criada ali pedófilos, né? A universidade está criando professores pedófilos, professores doutrinadores, a universidade está criando rebeldes sem causa, a universidade está criando, come criancinhas, né? Enfim, toda sorte de sortilégios, né? E feitiçaria, né? Parece até que a feitiçaria é até mais digna do que isso. Mas eu queria te ouvir nesse sentido, como a universidade foi escolhida como alvo principal, né, no campo da educação para ela ser conflagrada. Né? Então, vou fazer um link aqui. Sim, os ataques em determinado momento se concentraram muito na universidade, inclusive, só para colorir aqui, eu me lembro de uma que eu sou ligado, né? Eu sou ligado ao IFIX, eu sou membro de 3 laboratórios de pesquisa lá até hoje, e por mim não saio, mas que houve pichações, problemas de invasão de sala, né? Aliás, não só lá, a Unirio teve problemas de invasão de sala, mas veja só, o Ronald, o Jairo, quem está nos ouvindo, eu procuro entender essa questão não exatamente como só a universidade estivesse no alvo. Em determinado momento isso ficou muito acentuado. Quem sabe, talvez, aqui uma hipótese, porque algumas das cabeças pensantes, né, que seguramente fariam uma oposição ou uma leitura um pouco mais rápida da movimentação que estava acontecendo nos subterrâneos, eu estou me referindo à rede, né, estivessem também na universidade, né, que é um centro de transmissão, de produção de conhecimento, construção de conhecimento, com todos os problemas que a academia tem, ali. Só que por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque hoje, né, tivemos aí essa reviravolta, que é o que eu chamo, né, a vitória de Lula, suada, né? Se fosse no futebol, eu diria que a gente marcou um gol, assim, a bola passou um palmo da linha, e foi um gol legítimo, suada, mas vocês vejam que de um modo diferente, mas que no campo da educação, nesse primeiro ano, nós tivemos e temos ainda ataques de um outro modo, né? Talvez não claro, no plano físico também, mas nesse plano de desqualificação, né? De deterioração da imagem, que é o típico dos enxames de rede, que a gente chama, tecnicamente, uma expressão estranha, de tempestade de merda. Né? O Byung-Chul Han que fala isso, shitstorm. Essas são as tempestades de merda. Talvez não para destruir, mas para suprimir diálogo e abafar a escuta. Eu creio que um dos objetivos principais tenha sido esse. Cortar diálogo e suprimir a escuta. E qual a maneira melhor de fazer isso, tendo, né, à frente figuras
como Olavo, por exemplo, que alguns adotaram ali, né, como mentor, né, do estilo, né? Estou me referindo ao estilo dele, um cara que estudou. Tem um livro, ele traduziu um prefácio, não sei, sobre retórica, né, sobre debate, como vencer um debate sem ter razão e tal. Qual a melhor maneira? Com ataques, com desqualificações, recursos, usando argumento ad hominem, né, buscando contradição com fuga de assunto, que isso, dá para fazer isso. Enfim, as técnicas mais variadas, inclusive são tema até de estudo mesmo, eu não estou desqualificando isso não, que fique claro. Né? Eu acho até desonesto fazer isso. Agora, usado para quê? Você citou aí alguns, eu vou acrescentar outros. Como é que é? Doutrinadores. Eu vi vários. Tem plantação de maconha, só tem doidão, maconheiro, drogados. E, enfim, teve um vídeo que eu vi, as putinhas aborteiras, né? Pegou um grupo de meninos que estava fazendo acho que era um núcleo de estudo sobre uma temática que as interessava. E essa turma faz recortes e tal, e fazia esses ataques. Eu chamo de ataque de merda. Por quê? O objetivo era fazer a desqualificação, era destruir, era propagar, é aí que entra a propaganda, propagar, né, nos dutos, nas bolhas, entram os vieses aí, né, de confirmação, com famílias, com núcleos. Vamos até tocar um pouquinho nisso na frente, que eu acho legal. Entra como testemunho, né, Lúcio? Que poderia amplificar a coisa. Vocês querem ver um exemplo? Me lembra, por favor, tá, gente, de falar um pouco dessa questão onde entra a psicanálise, não a técnica, tá? Não a técnica, mas um personagem que tem uma relação com a psicanálise, que é do Eduardo Bernet, sobrinho dele, e do grande filólogo Jacob Bernet, né? Não era só do Freud, o cara tinha 2 tios da pesada, que é um cara que lá atrás ele vai desenvolver estratégias técnicas de propaganda. Eu vou usar aqui uma expressão para não ter que ficar a gente falando do inconsciente, mas ela vamos combinar que fica quase como sinônimo de inconsciente, subliminar, tá? Esse cara, né, a importância de citar ele na história da máquina de propaganda dos Estados Unidos, que foi importada para cá, galera. O WhatsApp, a influência das bolhas sendo atingidas por propaganda de 2018 das eleições, foi importado. A Cambridge Analytica é uma mera filial da inglesa, britânica, Strategic Communication Laboratories. Essa era da pesada, que participou da campanha do Brexit. Toda a turma que trabalhou ali, inclusive Steve Bannon, estadunidense, eles focaram depois na campanha do Trump. Então, essas estratégias de propaganda, né, tem gente que ouve essa propaganda, acha que propaganda é só comercial de TV. Não. Ô, Lúcio, só dar um adendo aqui, é que a galera do Brexit agora está arrependida, né? Pois é o famoso o caos. Qual é o problema do caos? A teoria do caos aplicada a resetar, né, sistemas de política de governo. Porque não é programado o que vai acontecer. O que você vai fazer é administrar o caos. Nesse sentido, para eles, o caos é administrado. Vê o 8 de janeiro e tal. O que eles estavam tramando aqui. Mas o pessoal foi preso e botar bomba, pegaram, prenderam, né? O judiciário já está antenado, cortou a fonte, né? Corta a grana, corta o financiamento que você vai pegar, né? Pega o rabo da cobra que você consegue catar a cabeça dela. Foi um pouquinho assim. Mas é o caos que era visado para poder agir. O caos, para esse tipo de objetivo, usando essas estratégias, ele é fundamental. Por quê? Porque as percepções confusas, alguém consegue raciocinar direito com um barulho de bomba? Alguém consegue raciocinar direito com um avalanche de propaganda, dizendo, uma hora uma coisa, outra hora é outra e tal, não sei o quê, a pessoa não sabe mais o que é, ela repassa uma coisa, daqui a pouco não é aquilo. Isso tudo favorece ao que o famoso ex-ministro acho que era turismo, né, chamou de passar a boiada. Ele falava, a boiada passa quando? Quando você olha lá o azul, vai, do outro lado aqui você está apontando. Você vai causando também. Tem gente que usa... eu não gosto muito de usar a questão de distopia ou dissonância cognitiva, eu não trabalho muito com isso, dessa escola, né? Eu gosto mais da psicologia histórico-cultural, eu vejo por outro lado. Mas dá para usar isso também. Tem gente que, inclusive, usa guerra cognitiva, né? Eu também tenho restrições, porque as funções superiores psicológicas elas não se resumem à cognição. Nós temos a percepção, nós temos a memória, né?
nós temos a atenção. Então é muito mais complexo. Mas, grosso modo, né, a novidade, aí eu bato na tecla de novo, Ronald, o pessoal que está aí, o hibridismo em questão, quando alguém usa nessa expressão guerra híbrida, que é difícil detectar. Atenção, que fique claro. Né? O que eu estou compartilhando, quando a gente toca nesse tema, isso é bom ficar muito bem explicado, porque é difícil detectar. E não é todo lugar, a coisa não funciona do tipo assim, olha, vamos combinar aqui uma cúpula militar, vamos lançar uma guerra híbrida contra tal. Não é isso que funciona. Né? É um encadeamento de acontecimentos, novamente, que envolve, inclusive, traição interna, que envolve agentes políticos infiltrados, que envolve treinamento de pessoas de uma nação em outros países para serem treinadas para agir. Não sou eu que estou afirmando, foi o Departamento de Justiça estadunidense que confessou isso, que falou ao vivo. Entendeu? Então, é uma série de coisas. Envolve propaganda em massa subliminar, gente. A gente ainda está vivendo efeitos, né, dessa coisa da Lava Jato, que resultou em quê? Na minha família tem, meu ciclo de conhecidos, de amizade, tem uma luta contra a corrupção. Né? Esse partido estava roubando. Eu ouvi gente, atenção, sem nomes, eu ouvi gente filiada a partido, autodeclarado de esquerda, em 2015, 2016. Não, mas eu não posso fazer nada, eu não posso defender. O Lula estava sendo preso, mas também veja com quem que ele se aliou. Eu não estou responsabilizando essas pessoas, não, porque, novamente eu digo, todos levaram uma banda. O Brasil levou uma banda. O Brasil levou uma rasteira. Nós levamos a rasteira. Então não tem bonitão na história. Eu não, porque eu já sabia. Mentira, todo mundo levou uma banda, todo mundo se ferrou. Inclusive o próprio país se ferrou. Sabotou a economia e tal. Agora, o problema foi qual? O problema é que essa propaganda contínua, massificada, com espetáculos diários em TV, prisões, né, os caras descendo de toca ninja com corda para prender o Temer na rua, inclusive. Imagina, você vai precisar de toca ninja para prender o Temer. Você entende? O Lula foi ele preso naquela masmorra, soltaram ele para ver o velório do irmão, se eu não me engano, ou do neto. Eu não me lembro, que a maldade foi... É do neto. Ele estava cercado por 15, 20 agentes com toca ninja e tal, mas assim, era um aparato para impactar o visual. Essa semana mesmo a gente soube né, no dia que ele foi decretada a prisão dele, que tinha jornalistas seguindo e já notificando que ele ia fugir a qualquer momento, quando os advogados dele já tinham negociado, né, toda a prisão dele, aquela questão toda. Mas tinha ali jornalista falando, gente, o Lula vai resistir à prisão, vai fugir, entendeu? A gente tinha canal de televisão falando isso até, inclusive, ao vivo, né? Vivo falando isso, canal de televisão. Mas, ô Lúcio, eu fiquei aqui intrigado com uma coisa aqui também que eu queria te perguntar, que é bom também, né? Que eu acho que não sei se quem está assistindo também é bom ficar sabendo, e eu sei que você sabe, né? Inclusive, talvez você faça até menção num desses da arquitetura do caos, 1, 2 ou 3, e aí você engata nessa... falando do seu canal, né? Que tá lá esses vídeos. Sobre o hacker de Araraquara. Então, a gente sabe que um belo dia, 2019, um hacker querendo fugir, ou querendo dar um jeito de pegar o delegado que prendeu ele com maconha, né? Ou algo do gênero, né? Resolveu hackear o delegado da polícia da sua cidade. E aí ele se depara, então, com a conversa do Dallagnol com o Moro, né? E começa a hackear toda essa conversa, né? Diz ele que o hacker, né, no caso, foi digamos assim, uma coincidência, né? Porque ele não planejou isso, ele estava querendo o alvo, era o delegado da cidade dele, e aí se deparou com essas conversas, hackeou tudo e juntou aquela terabytes de informação, né? E dizem as más línguas, olha o historiador fofoqueiro, né? Diz as más línguas que ele levou para Manuela Dávila, entregou esses dados e a Manuela, olha, para mim não, porque senão você vai implodir a minha carreira e a minha história aqui
como política. Eu tenho aqui um cara que vai querer muito saber sobre isso, que é o Glenn Oswald, né? Greenwald. Isso. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? E ele acabou pegando esses dados e liberando ali de pouquinho em pouquinho essa história, né? Ou esses dados, né? Fala um pouquinho disso. Se não, eu fico desconfiado, Lúcio, porque assim tem uns lances na história que a gente fica assim abismado, né? Uns turning point, né? Um negócio assim que eu fico assim bem intrigado com essas coisas. Fala um pouquinho sobre... a teoria do caos, né? Em ato. Exato. Exatamente. Então, pessoal, eu não tenho muitos elementos. Eu gosto de fazer afirmações assim, né, enfáticas, quando tenho em mãos assim elementos mais sólidos e muito seguros sobre a temática. Essa temática é complicada, porque assim, eu acompanhei, como todos nós aqui estamos presentes, tanto, né? Eu nunca nem tive acesso a nenhuma conversa, nunca bati papo com esse cara, eu apenas acompanhei, eu vi inclusive uma entrevista que o Joaquim de Carvalho, um jornalista que eu respeito muito, muito, trabalho maravilhoso, fez com ele. Foi o máximo que eu vi e o que eu li. Tá? Mas então, dito isso, né, saindo um pouquinho para o lado, aí eu vou dizer a impressão que eu tenho. Eu creio que tudo é uma questão de contexto também. Inclusive quando nós temos dúvidas, né? Que eu creio que a maior parte de nós tenha dúvidas, inclusive sobre toda essa temática, sobre todo esse assunto, tudo que aconteceu. Não é uma coisa clara, não é algo que foi, está exposto aqui, olha, historicamente, detalhes, desde 2003, desde que começaram a querer sacanear o governo Lula com a história de um mensalão e tal, vem construindo, vem a descoberta do pré-sal, vem o Brexit, vem o BRICS, confundir com o Brexit, aí vem os HDs da Petrobras, né? Aquelas notícias de 2008, que parou. Primeiro roubaram, espionagem industrial, depois não é, roubo comum, roubando o HD do laptop da Petrobras, enfim. Com tudo isso até hoje, esse momento que surge essa vaza-jato, né, operação, eu achei tudo muito esquisito, né? Porque eu puxo pela memória, na época, e eu me lembro que o ex-juiz, né, da 13ª Vara, salvo engano meu, ele tinha viajado para os Estados Unidos da América, né, e aparecia até foto, as pessoas aqui brincam, o que ele foi fazer lá? Mais uma vez ele estava sendo alvo de ataques aqui de parte da população, questionando já, né, porque já sabíamos, o golpe incluiu, né, essa operação do afastamento de Lula, culminou no afastamento de Lula, sequestrou ele. E aí, quando ele volta de lá, salvo engano, eu estou reconstruindo tudo de cabeça aqui, tá, gente? Quando ele volta de lá, surge essa prisão, né? Eram 4 caras ou 5, se eu não me engano. Né? Tinha um apelido, esse rapaz Vermelho, né? O apelido dele é o Vermelho, tal, não sei o quê. Teriam sido eles e tal. E essa história, né? Que ele foi fazer uma espécie de uma vingança de um promotor que teria ou prendido ele, ou tinha alguma coisa envolvendo a história dele com remédios. Como é que é o nome daquilo? Tarja Preta. Enfim. Olha, eu sendo bem franco, o que eu fiz quando eu estou em dúvida? Né? Eu fui consultar, buscar leituras de especialistas naquela, né? Porque embora conheça bastante tecnologia da informação, eu conheço, né? Eu sou ativista do movimento de software livre, né? Eu conheço bem sistemas operacionais, tem até artigos de médio porte, sem ser de grande especialista, escritos e tal, mas essa é uma temática que eu falei, bom, eu vou dar uma olhada em alguém, aí eu achei um artigo de um cara, um artigo interessante, um ensaio, na verdade, mas com algum rigor, né? Na época saiu no El País, de um especialista em cibersegurança, que foi um hacker, né? Que não é criminoso, né? Na cultura cyber, né? Hacker é uma expressão que não significa criminoso, não é? É forçador, força sistema, pessoas que forçam sistemas. Né? Eles estão muito mais ligados com programação, com desenvolvimento, do que com crimes e tal. Inclusive, várias
né, que são, ao longo das suas vidas, são testadores, forçadores de sistema, acabam indo trabalhar com segurança cibernética, ganham dinheiro, ganham sua vida nisso, né? Testando em grandes empresas. Enfim, eu estou fazendo essa introdução para dizer que eu fui ler esse cara e esse cara questionou. Né? Se eu não me engano, eu lembro o nome dele, o nome da empresa, Daniel Lofrano. Muito legal o artigo. Ele questionou, não é um método que foi descrito para ter acesso a essa massa de dados. É uma pessoa. E no tempo que foi, ele levantou uma suspeita. E eu, com a bagagem que eu tenho disso, que não é muita não, tá, gente? Mas né, com a minha mochilinha, eu olhei, eu confesso para vocês que tem alguma coisa que, um ruído, sabe, que me deixa, assim, uma interrogação muito forte, né? Porque se eu fosse arriscar, sem ter o conhecimento do que realmente aconteceu, cabalmente, com toda certeza, eu diria que foi uma ação de contrapoder e de contra-inteligência. Agora, de quem? Não sei. Não sei. É um jogo pesado, é um jogo perigoso, é um jogo pesado, não sei. Mas, assim, me parece mais pelo volume, pela seriedade e pelos atores envolvidos ali, é uma coisa muito pesada. Né? Esse ocasional demais, né? Atira no que vê, mas acerta no que não vê, sendo esse caso, porque se a gente for parar para analisar sobre certo aspecto, esse acontecimento, o desdobramento, né? Aliás, os desdobramentos desse acontecimento possibilitaram que fosse revertido o que estava acontecendo com Lula. Então, o peso disso é muito grande no contexto, na conjuntura Brasil. Isso é muito... É um acontecimento que tem muito peso. Então, eu, pessoalmente, numa boa, tá? Eu não fiquei satisfeito de olhar para essa história, escutar, entendeu? É como se faltasse elementos ali para fechar na minha cabeça. Né? Não conheço nenhum desses atores envolvidos, entendeu? Mas eu conheço um pouco a dinâmica. E, mais uma vez, para fechar essa tua colocação, eu vou dizer uma coisa. Vejam só por quais vias que vieram, né, os instrumentos de contragolpe diante de tudo que estava acontecendo até então. Ou seja, foi o hackeamento, foi a vigilância, né, foi o controle, foram áudios vazados, né, conversas e tal, que foram apresentados como contrapoder. Esse é um terreno, para fechar, o pessoal que tem interesse nessa literatura sobre guerras híbridas e tal, o que eu recomendo? Né? Leiam os manuais militares. Manuais militares, tem 2 em especial, eu tenho em PDF, mas tem na internet, que estão em inglês, dos Marines, sobre guerra irregular, guerra cibernética, guerra em rede, e que eles já usaram, e eles dizem, inclusive, aonde. Tá? O livro do Andreu Coríbico, que é um manual, né, eu acho muito bom, mas veja só, é aí que entra um problema. Eu já vi pessoas que pegaram esse livro e ficaram focados no caso da Eurásia, dos casos da Ucrânia e tal, pegando a questão geopolítica. No livro ele fala de guerra em rede, no livro ele fala de teoria do caos, no livro ele fala de guerra cibernética, no livro ele fala de geopolítica, que inclusive não é a minha área de formação. Eu tenho amigos com os quais eu vou lá me consultar, tem pessoas que inclusive eu gosto muito de assistir as discussões dele, gosto bastante, que é o Lejane Miran, o Zé Reinaldo, gosto bastante de assistir. Por quê? Porque são pessoas que vivem essa área há muito tempo e é uma maneira de você trocar e arejar as ideias sobre uma área específica. Porém, o livro do Coríbico toca em pontos que são chaves com a documentação, inclusive nessa parte de operação psicológica que os militares passam a usar muito a partir de uma época com tecnologias e que diz respeito ao Eduardo Bernet e à propaganda em rede. É o Coríbico que cita. Ou seja, ele está na nascente de uma escola que se desdobrou em outras de propaganda, comunicação e psicologia de massa, de manipulação. O hibridismo, no meu ponto de vista, sem pretensão nenhuma de fechar a questão, ele está localizado aí.
Por isso que eu não entendo guerra híbrida como algo... Já existe há muito tempo. Não, a pessoa está confundindo guerra psicológica, sabotagem econômica com guerra híbrida. Guerra híbrida ela tem que ter tecnologia, dispositivo tecnológico, digital, é uma outra coisa. Cibernética, treinamento de militares, treinamento de acampamento militares. Grupo azul vai simular ataques com computadores no grupo vermelho, disparando mentiras, boatos, mexendo com o mercado, com a economia. Tem tiro? Não. Essa parte não tem tiro nenhum. Essa parte é só sacudir o imaginário, a população, né? Implementar o medo, implementar essa insegurança. Medo e insegurança é isso. Basta... Moral, né? Isso. Grupos, ainda mais quando você pega em grupos. Pessoal, 2018, a gente viu aqui acontecer 3 eventos, só para eu fechar e passar a bola de novo para vocês. O kit gay, do modo como foi usado, né? Os disparos em massa, essa ameaça que todo mundo nas escolas falava, não existe isso nas escolas, professores falavam, os alunos falavam. Mas, aqui, inundado, os alvos específicos, eleitores em potencial, famílias, um confirmando com o outro. Nem te falo. Eu vi, né? Fala até, eu vi que gay. O meu filho, o Antoninho, chegou em casa e ele falou que o professor estava com o kit. Tá entendendo? Isso começa. Que nem aquela moça que foi assassinada em Praia Grande, no Facebook. A grande a linguagem era viraliza também. O viralizar isso vai se disseminando. O outro foi a mamadeira erótica, a famosa mamadeira de piroca, né? Que também tal. Outro caso que eu divirjo, sem também pretensão de ter a melhor leitura, tem pessoas que falam daquele evento do Ele Não, como se o grande erro... O Janones, inclusive, é um. Inclusive, admiro a participação dele na eleição do Lula, que fique claro. Isso é apenas um comentário. Eu sou um dos que falou. Esse cara foi fundamental o Lula conseguir ter sido eleito. A briga dele, a guerra ali que teve. Eu, inclusive, estava no grupo do Telegram com o pessoal do pragmatismo, próxima à eleição, fazendo todo um trabalho para tentar, né, divulgar e a eleição bombar a favor de Lula. O que foi? Foi o Ele Não tido como assim, as moças criaram aquele mega grupo, né, 3 milhões, quase 4 milhões no Facebook e tal, de ir para as ruas. Então, no momento que fala Ele Não, criou-se no imaginário popular uma coisa de uma segregação com um cara que seria antissistema na cabeça dos outros, tá? Ele não, todos os outros sim. E eu acho que o buraco foi um pouquinho mais embaixo, meio centímetro. Não foi exatamente isso, porque isso satisfaz o campo puramente intelectual. O não e o sim. E eu acho que foi algo muito mais porrada e muito mais prático. Foi a falsificação do evento em massa no WhatsApp, fotos supostas como se fossem orgias das pessoas na rua, as meninas no carnaval com seios de fora, os caras fumando e tal. Então, o Ele Não foi divulgado em diversos dutos como se fosse algo que, na verdade, não foi. Então, esse peso, eu acho que deve ser considerado. Por que eu digo isso? Porque isso faz parte dessa máquina, né, de distorção, de desinformação, de modelagem, eu diria, não é nem comportamental, para não ficar correndo o risco de entrar para a seara da psicologia comportamental, que não é tanto a praia que eu acho que pertence, mas da administração das percepções. Aí sim, que é algo que as redes sociais fazem. O Facebook administra percepções. Ele foi flagrado, ele confessou, o Candy Crush, né? O jogo do bichinho, você clica aqui, as suas fotos, aí aparecia um urso e tal, você captura o consentimento do usuário, ele fornece os dados. Nós hoje, pessoal, todos que estão aqui, nessa grande rede, né, com o uso de instrumentos de psicometria para medir esses construtos, fenômenos psicológicos, atenção, percepção, cognição, atenção, e para fazer planilhas qualificadas, ou seja, qualificadas, que tipo de pessoa? Ronald, Jairo, Lúcio, Leonel, Maria, Gláucia, Júlio, são. Eles gostam do quê? Imagina isso detalhado, minuciosamente, agrupado e dividido na mão de propagandistas extremamente experientes, em grupos que têm
psicólogos, neuropsicólogos, militares, cientistas políticos, marqueteiros, para preparar propagandas lentas e contínuas em massa para ir conduzindo, para ir fazendo a cabeça, ou, tecnicamente falando, para usar o que o Edward Bernays, sobrinho do Freud e do Jacob Bernays, criou, na verdade, ele aperfeiçoou, né, que é a engenharia de consentimento, que é Você está falando do sobrinho do Freud, eu me lembrei aqui do experimento social que foi feito em relação a isso, que era colocar Coca-Cola no filme, e as pessoas saíam do filme direto para consumir Coca-Cola. Entendeu? E mostrou exatamente isso aí. Né? Mais do que isso, Jairo. Você sabe isso que você está falando de experimento? Sim. Você sabe, desculpa interromper, porque você tocou num experimento que foi aperfeiçoado pela SCL Group, essa que trabalhou no Brexit. O Alexander Nix fez isso. Quem conta é a Brittany Kaiser, que é atriz e foi analista de sistemas dessa agência, mas ela é atriz do Privacidade Hackeada, ou seja, ela trabalhou, né? Ela não é uma atriz. E ela é autora do livro Target, Manipulados. Ela aparece no Dilema das Redes. Exatamente. Essa moça ela foi obrigada, ela tá porque ela encana. Isso que você falou foi aprimorado ainda pelo Nix, quando ele coloca que oferecer pipoca mais barato, bastante salgada, melhoraria mais ainda, que as pessoas teriam sede no cinema, não teriam alternativa. Mas veja só, não se resume a isso, tá, gente? Ele dá, inclusive, um exemplo numa palestra que ele deu, que é muitíssimo curioso. Mas olha só, isso foi o início da palestra. Ele mostra uma imagem de uma praia. Nós temos várias celebridades milionárias que têm praias nas suas ilhas, né, aqui no Brasil. Que, na verdade, não pode ser particular. Até onde eu sei, tem uma lei que diz que 20 metros, né, adentro, qualquer um pode. Mas o que eles fazem? Eles colocam criação de mexilhão para a rede enrolar no barco, ninguém se aproximar. Pois bem, mas o que está em causa aqui não é a mesquinharia dos milionários. É o seguinte, ele mostra uma praia particular, escrito com uma placa assim, praia particular, proibido nadar. E aí coloca do lado uma imagem igualzinha, com uma placa perigo, com um tubarão e uma água. Ele fala assim, qual que vocês acham que o público vai seguir mais? Essa aqui, que diz praia particular proibido nadar? Ou essa aqui, eu sei que tem maluco que entra no mar mesmo com tubarão, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, a imagem, ela pode atuar, e ele vai aprofundando a coisa na palestra que ele deu, ela pode atuar fortemente quando em rede você sabe usar o instrumento e você tem um prévio conhecimento do público-alvo que você vai lançar aquilo. Mamadeira de piroca, kit gay, são exemplos básicos, mas tem muitos outros. Arma para o evangelho. Arma para o evangelho? Sim. Se você convencer uma pessoa que é muito religiosa, então, e você conseguir fazer um trabalho de que a prosperidade que ela vai alcançar, e que ela sabe que ela vai alcançar, porque a fé dela diz isso, de que está ameaçada por um grupo de pessoas que não quer trabalhar e quer dividir o pouco que ela tem com ela, porque eles não gostam, e que ela tem o direito de lutar por isso, olha, é bem possível que você consiga convencer que, em última instância, para defender você e o seu mérito, a sua possibilidade de ascensão, você possa se defender armado. Eu estou fazendo um resumo em 40 segundos de uma imagem, mas isso como propaganda ao longo de um tempão, e com belas palavras, com citações. Sim, Lúcio, você tá falando isso aí, eu me lembrei até de um levantamento que foi feito dos grupos, né, dos grupos de Telegram e WhatsApp, enfim, que seguiam, disseminavam o bolsonarismo, tinha uma certa idade, eram pessoas que tinham uma certa idade, que chegaram recentemente ao fenômeno do WhatsApp e das redes sociais, porque só agora o celular chegou, então eles estão aprendendo. Tiozinho, tiazinha que não sabe nem digitar, ainda estão aprendendo com isso, e que pegava essa informação do kit gay como verdade mesmo, horrorizados, e passavam isso adiante, entendeu? Grupos de família passavam isso adiante. É exatamente isso que você está falando. Eles descobriram esse nicho. Gente,
O Bolsonaro levou isso na Globo ao vivo e ele não foi desmentido ao vivo. Ele levou isso na Globo. Deveria ter Eles sido. nem sabiam como fazer isso, Lúcio. O jornalismo não sabia como parar e desmentir. Não sabiam fazer isso. Porque estava, inclusive, correria o risco de virar narrativa. Usa-se muito isso, né? Ah, isso é uma narrativa. Né? Isso é uma narrativa. A narrativa passou a assumir o papel, né? De assim, cada questão tem o seu lado, tem o seu ponto de vista, né? Tudo tem o seu ponto de vista. Que, na verdade, para poder acobertar, né? essas ofensivas de desinformação. É o relativismo total encobre, né? O relativismo total é o discurso da pós-modernidade, né, Ronald? É o discurso da pós-modernidade. Pós-fato, né? Pós-fato é isso. É o que o Slavoj Žižek vai chamar de deserto do real. A gente está aí no deserto do real, no discurso da pós-modernidade, no relativismo dos fatos. Quer dizer, não se sabe separar o que é jornalismo do que é o sei lá, fake news ou notícia de mídia alternativa, qualquer coisa do gênero. Exatamente. Né? Se dá o mesmo peso de importância a um jornalismo, a uma notícia veiculada pelo jornalismo, a uma notícia veiculada no grupo de WhatsApp. Ou então uma informação que tem peso de notícia, né? Na mídia alternativa, né? É muita coisa, Lúcio. É muita coisa. Mas, gente, eu falei isso outro dia com alguém, eu não lembro quem que estava conversando, que eu falei que eu ouvi isso do Deleuze num vídeo que eu fiz o recorte justamente para usar num vídeo que eu fiz, junto com o Bill Churran, o pessoal estava tendo dificuldade de entender panótico, como é usado pelo Foucault, sim, e o panótico do Han. O que eu fiz? Eu achei uma fala do Deleuze maravilhosa e fiz um corte, mas me deu um trabalho do cão, porque assim, é no momento exato e tal, e botei a minha ideia junto para mostrar, e muita gente olhou e falou, caramba, agora eu entendi e tal. Eles explicando, né? Porque o Han aponta isso no livro dele. Ele diz, o panóptico digital é uma evolução de reflexão que eu pego, mas que vem do Foucault. Ele não diz que ele inventou e tal, então apressa para ler às vezes. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Não era para dizer do Deleuze que ele fala. É para dizer o seguinte, eu creio que essa vulnerabilidade, vamos dizer assim, né, dos discursos usando a internet, tem a ver também com um momento de experimentação. Ou seja, eu já usei essa expressão, é como se a gente estivesse vivendo uma certa infância da grande rede. Infância? Você está usando, então, uma imagem desenvolvimentista? Não, é no sentido da barra. Infância como? É muito novo, né? Esses ataques, né, a uma população, uma demografia, usando massivamente as redes. Isso é novo, claro, é óbvio que é novo, porque não tem 30 anos, a rede Veloz tem 20 e pouco. Né? Então, é evidente que é novo. Por isso que eu insisto que essa expressão ela tem algo de novo trazendo, né? E mesmo assim é multifacetada. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu já vi, e eu sempre me refiro ao núcleo de pessoas que é próximo a mim, né? Para que fique claro que é de uma vivência minha, e não de alguém distante que eu aponto. Não, jamais. Eu vivo a coisa, tiro a medida por mim também e vou olhar. Há uma certa também fantasia, uma certa ilusão de algumas pessoas, né, de que, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa que estudou bastante, que eu conheço isso, que eu estudei Freud, e aí eu li Lacan, e aí eu também li Hegel e tal, sei o quê, então nada me pega. Né? Nada me pega, eu sei, assim, eu faço as minhas leituras e tal. Gente, pelo amor de Deus, eu e várias outras pessoas ficamos totalmente vulneráveis diante dessa sequência de acontecimentos que veio, que a gente pressentia que tinha um golpe e tal, mas várias coisas se encontrando e usando de um modo até então ninguém tinha visto, né? A linguagem impactando nas mentes como arma de guerra mesmo. A própria Bethany Kaiser fala isso. Ela diz, eu entrei num laboratório, né, num bunker, digamos assim, da Cambridge Analytica uma vez, e era uma legião de psicólogos ao lado de estrategistas políticos, tinha militar junto, trabalhando junto com megas tamanho de dados e informações sobre pessoas que eles tinham recebido e tal. Ou seja, estava todo um campo de ataque de operações psicológicas e manipulação de influência. Mas isso vai definir se a pessoa tiver... Aí eu vou falar como psicanalista também, né?
Galera, nós não somos, né? O Freud vai dizer uma das coisas muito legais que eu acho que ele lançou, para a gente parar para pensar antes de tudo, e não para. Ah, se o Freud falou que é verdade. O eu não é o senhor em sua própria casa. O ego não é o senhor em sua própria casa. Nós somos seres que estamos aqui em vigília, estamos conversando, tal, mas a gente não vê tudo simultaneamente. Quando a gente dorme, algo sonha. O que sonha? Quem sonha? Né? E os desejos, e as fantasias, e os medos, né? O conhecimento que a pessoa supõe que ela tem sobre algo blinda ela dos medos mais escondidos nos recônditos da psique da pessoa e tal. Eu estou lançando uma problematização para dizer o seguinte: essas novas estratégias, essas novas metodologias que qualificam as pessoas, que transformam elas em número, em grupos e tal, elas são capazes, ao longo de 1 ano, 2 anos de estudo silencioso, de descobrir hábitos, tendências de uma pessoa que, às vezes, a própria família da pessoa não sabe. Nem a pessoa tem consciência nas navegações, nas falas, dos medos. Né? A pessoa entra em tal site, ela responde tal coisa do outro, ela se indigna, aí ela dá um dislike, ela faz um smile chorando. Ao final da conta, faz-se, né, uma imagem daquela pessoa, né, tem informações sobre aquela pessoa, de modo que ela fica predizível. Né? Totalmente predizível? Totalmente manipulável? Claro que não. Mas predizível. Eles têm uma margem de erro. Ah, mas então você está dizendo que todo país, toda nação pode ser alvejada? Claro que não. A gente acabou de falar no início daqui, antes de começar a live, eu dando exemplos do que eu li, do que ocorreu, do que o pessoal genericamente chama de Primavera Árabe, que a gente tem que ter muito cuidado. Genericamente a gente chama, mas não foi a mesma coisa que aconteceu em Tunísia, Argélia, em Egito, em Síria, né? Mas eu estou dizendo isso, inclusive, porque eu levei para fazer uma live no portal Fio do Tempo, que é o meu canal, um professor, um amigo, que é professor, ele é egípcio, ele dá aula na Universidade de Assuã, no Egito, e ele estava na Praça Tahrir. Então, eu falei assim, não sou eu que vou ler sobre o que aconteceu lá, eu vou conversar com quem estava lá para ele me dizer qual é a experiência que ele teve lá. Ele falou, lá foi uma revolta. Foi movida também de fora? Foi, mas foi uma revolta. Mas tenham cuidado, ele falou, estava ao vivo isso. Cuidado, o Mubarak não é Dilma. Tá entendendo? Então, assim, cada caso tem que ser analisado com muito vagar, com muito cuidado, né? Que o Mubarak não é Dilma. Ou seja, aqui não foi exatamente uma revolta. Entendeu? Aqui, na minha leitura, foi uma insuflação. Né? Foi uma convulsão psicossocial. A prova disso é que, social, uma convulsão a prova também, disso é que você tem o surgimento dessa convulsão daquilo que vai ser chamado de MBL, que mais tarde vai parir o Bolsonaro. Sim. O bolsonarismo é filho desse movimento MBL. E cada vez mais a gente está vendo alguns personagens do movimento MBL, inclusive ir agora para o partido do PL, essa coisa toda. Então, e já repare o desdobramento significante de uma coisa, uma observação, não Sim. mais, sem pretensão maior do que essa. O MBL. E qual era o movimento que, digamos assim, acendeu o estopim da multipauta que depois virou? Era o MPL. Então, o MPL, ou seja, na voz, na viralização, MPL, MBL, a coisa... Você entendeu? Olha, foi uma jogada envolvendo muita coisa. Né? Movimento Passe Livre, movimento Brasil Livre e tal, botando uma proximidade, né, que surge no rastro. Tá? Atenção, gente, que fique claro, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, que sempre tem alguém que faz confusão. Eu estou apontando como que, inclusive, a nomenclatura, como que o nome ele faz essa puxada, ele pega um empréstimo que parece que não é, mas você vai pegando 1, 2, 3 e 4, você vai fazendo aproximações. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar bem claro, tá? E aí eu passo de novo a bola. Tem um canal que eu gosto muito na internet, que na verdade é um blog, né? É o Cinegnose, do Wilson Ferreira, um especialista em semiótica e tal. Eu peguei algumas coisas dele, citando ele, evidentemente, né? Um estudo que ele faz lá desde 2013, umas imagens da revista Veja, e eu tenho hoje uma coleção de outras que eu peguei em outros lugares, de 2013, 2014, tem uma capa da Veja que ela é fenomenal nisso.
né? A capa eu não vou botar, porque não vai dar muito tempo botar aqui. A capa é a seguinte, vocês vão lembrar e acham ela no Google. É uma moça, uma jovem, ela está com a bandeira do Brasil nas costas, ao fundo, fogo na rua, que tinha muitos episódios, né? Queimar pneu, essas coisas, e até viatura, né? Teve aqui no Rio de Janeiro e tal. A semana que o país parou, é a chamada. Essa capa, né, o Ferreira ele chama de uma bomba semiótica, e é realmente, né? É um exemplo dos diversos, né? A chamada dela, né, ela mistura diversos elementos, né? Ela transforma numa coisa meio heróica, né? Uma jovem. A gente viu isso, Lúcio, com o Moro travestido de Superman. A gente viu isso, essa imagem, né? Teve o paladino da luta contra a corrupção. Sim, e na capa e na revista Veja também, a capa da revista Veja. Ô, Lúcio, a gente está indo já para o nosso final, mas eu não queria terminar sem duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do seu canal, dos seus vídeos, tá? Como é que as pessoas te acessam e tal. E também, eu sei que você vai estar com a Ana Lara Prates, né? Semana passada, né, Ronald? Nós tivemos com a Ana aqui, dialogando com a gente. E aí ela falou que você vai estar com ela. Então, fala aí também disso aí pra gente. Lá no GNN. Isso, tá bom, tá bom. Bom, primeiramente, agradecer a vocês pelo convite para esse bate-papo, tá? Ronald, Jairo. Agradecer a todo mundo que está aqui presente. O pessoal botou aqui vários comentários. Boa noite para todos. Um abraço para todo mundo, né? Pois bem, vamos lá. A Ana gentilmente convidou, eu topei para a gente bater papo também no Ouvindo Vozes. Vai rolar no dia 14 de agosto. Ela pediu um adiamento, ia ser na outra semana, mas umas questões ela pediu um adiamento, eu achei uma boa, sem problema nenhum. Vai ser um bate-papo. A gente vai trocar ideia mais ou menos sobre isso tudo que a gente está conversando. E aí vamos passar para o canal. O que acontece? Eu, inclusive, deixei lá hoje uma mensagem na aba comunidade para a galera. Em 2001, em março de 2001, eu decidi criar esse canal chamado Portal Fio do Tempo, né? Portal Fio do Tempo. Por que eu resolvi criar esse canal? Enfim, eu sou professor, eu sou psicólogo, psicanalista, clínico, enfim, eu sou servidor público. Então, assim, não eu hoje estava até pensando, esse canal ele vai ter um limite de crescimento, que eu não quero que ele fique, eu não vou poder administrar uma coisa muito grande. Ele não é para lotar de gente. Assim, eu coloco lá vídeos de estudo, né, que eu comecei a ter essa vontade de colocar por causa desse golpe continuado que nós sofremos, né? Eu comecei a estudar tudo isso que a gente está conversando aqui, ou seja, os conceitos, eu vou falar deles, né? Operações psicológicas, as sociedades de controle, que a gente nem falou tanto hoje, mas numa outra oportunidade a gente fala, guerra híbrida, o que é um conceito rigoroso desse tipo de conflito, né? Sem fantasia, sem uma coisa séria mesmo. Por que se usa essa expressão em alguns casos e tal? Eu comecei a colocar lá vídeos de estudo justamente porque eu senti que havia uma carência, não só minha, de tentar entender, de dar um sentido para uma série de acontecimentos que se encontraram, que começam em 2012. Eu estava numa aula, eu estava indo para o meu doutorado, eu estava ainda no mestrado, né? Eu ia para o doutorado no ano seguinte, numa aula de filosofia política, quando o líder do laboratório do qual eu faço parte, filosofia contemporânea, o Guilherme Castelo Branco, chegou e falou: olha, eu ouvi o pessoal que estuda comigo, da Rede Ibero-Americana de Filosofia, falar que um golpe está se avizinhando daqui, nos mesmos moldes do Paraguai. Isso foi na primavera de 2012. Só que a galera que estava lá, a gente ouviu aquilo assim, é o que eu falo, né? Ninguém imaginava que viria essa sequência. E hoje eu falo isso numa boa, ninguém imaginava. Tomamos uma rasteira, tomamos uma banda, porque tem elemento novo aí. É natural isso. Natural que eu digo, é esperado isso. Não é que seja natural. Isso é esperado. Quando a gente não sabe de onde vem a coisa e tal, não sei o quê, não se trata de um golpe vindo com tanques na rua, né? De um golpe vindo com
sabe? Não era isso. Foi uma série de acontecimentos. E aí eu criei esse canal, né? Assim, eu já vim estudando isso tudo. Eu tenho uma pesquisa em aberto, né, oficialmente sobre isso, operações psicológicas de influência, né, principalmente usando o campo virtual. E aí eu decidi fazer essa série. Começou com a Arquitetura do Caos 1, né? São 10 vídeos agrupados em um só. Passou na TV 247, mas ele está no meu canal. Eu cedi a imagem para passar lá. Eu gravei o Arquitetura do Caos 2, né? Chamado Arquitetura do Caos 2, Guerra de Informação. Está lá também, o Léo Stoppa replicou ele. E o último, que fechou, por que fechou? Parei de estudar isso? Não, porque eu acho que essa massa crítica que eu decidi compartilhar numa linguagem aberta, mas com rigor, ela se fechava nesses 3. São 3 horas e 20 de vídeo somando, mas com muita documentação, com muita fundamentação, com recortes de outros documentários, o que faz de todas as 3 séries não monetizáveis, ou seja, a finalidade é educativa mesmo, né? Eu tive a permissão de poder usar. E estão disponíveis no portal Filho Tempo. Para facilitar, está lá numa playlist chamada Arquitetura do Caos. Mas uma pessoa entrando no canal, da aba Vídeos, você acha. Né? Você acha, inclusive, os vídeos avulsos. Né? Então, esse canal foi criado para isso. Né? Foi criado para compartilhar, né? Trocar, construir conhecimento juntos e compartilhar o que eu sei, né? Diante do tanto que eu não sei. E de uma maneira mais aberta. Né? Outra coisa que eu ia falar aqui, o Ronald, tem um vídeo lá, inclusive, que você vai gostar muito, que é a esquizoanálise. Ah, galera, não, eu já fui lá ver. Eu vi Máquina lá. de Guerra esquizoanálise. Rapaz, você vai adorar esse vídeo. Você vai adorar esse encontro. Olha, Márcio, querido, outra coisa. Como faz para conseguir o seu livro? Então, tem 2 opções. Uma delas é acessar ou a Livraria da Travessa online, ou ir lá, ou a editora Filoxar, né, do César e da Mônica Ayub, que são os editores, é a editora do meu livro, também vende. Tem várias livrarias que estão vendendo, até a Amazon está vendendo. Ou comigo. Né? Autografado. A vantagem comigo é que eu posso fazer dedicatória em casa. Se for alguém que mora perto de mim, eu também posso. Mas está na Travessa ou na Filoxar, né? Em outras livrarias também tem. Tá? Lembrando, mais uma vez é importante dizer isso, né? Foi uma escolha, uma opção. Eu optei por fazer os vídeos primeiro. Então, como assim? Eu optei. Eu acho que a minha preocupação era alcance. E não fazer um livro que desse conta de 400... Não é isso. Isso eu poderia até fazer, mas me dá muito trabalho. Eu nem sei se eu vou fazer. Já que os vídeos já estão lá. E as pessoas vão lendo, e vão trocando, e vão, inclusive, mostrando coisas que eu não vi. É muito melhor. Então, esse livro, ele é pequeno, tem 80 páginas. Ele vai apresentando na linha do tempo, a quente, ou seja, de dentro da coisa, como que eu fui construindo reflexões e que vão abraçar, de um certo modo, uma boa parte que a gente conversou aqui. Sociedade de controle, essa questão do hibridismo, juntando com o conflito de guerra. O que é isso? Né? Eu deixo ali bem claro. Operacionalização, instrumentalização das linguagens na rede, usando a alta tecnologia digital. Essa é a marca. Vocês podem pegar qualquer manual militar sério, né, ou mais profundo sobre esse tipo de abordagem, vocês vão ver que tem que ter essas duas questões. O uso de instrumentos de linguagem, propaganda forte e a internet, guerra cibernética, guerra em rede, para poder construir essa tal da administração das percepções, né? Que é o convulsionamento através da provocação do caos nas demografias, que ajuda muito a, como diz o cara lá, passar a boiada, né? Inclusive. Né? Enquanto você está no meio do caos, você bate a carteira, você passa a boiada, você faz, né? Você derruba, porque você está deixando as pessoas com as suas capacidades de percepção e de raciocínio um pouco mais abaixo do que elas tivessem com certo distanciamento. Claro, isso não vem sozinho. Né? São vários acontecimentos que vêm juntos, entendeu? Então tá lá no Portal Fio do Tempo. Quem não conhece, eu convido.
para ir lá. Se quiser se inscrever, melhor ainda. Tá? Eu já me inscrevi lá, Lúcio. Eu vi lá já o Século do Ego, vi lá que tinha lá também. É claro, você fez uma importação, mas esse vídeo também é muito importante. Esse é do Adam Curtis, né? Dá para botar. É importante estar ali, né? Que você vai claro. Também com a arquitetura do caos nos 3 vídeos. O Ronald, inclusive, tem para o pessoal saber, tem vídeos lá. São poucos, mas eles não são meus. Mas eu tive, aspas, autorização para botar, que são abertos. Exemplo, tem vídeos da. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Renata Ávila. Eu tive o prazer de participar de um congresso como ouvinte, em que ela era conferencista, né? Pude fazer umas perguntas para ela, muito, muito preparada. Ela é advogada do Julian Assange. Uma guatemalteca muito preparada que estuda colonialismo digital. Tem 2 vídeos, 2 bate-papos dela sensacionais que eu legendei para o português, para facilitar o pessoal que não tem a velocidade do espanhol. Uma riqueza lá muito grande, Lúcio. No seu canal é muito rico, é muita coisa que tem assim, que eu pude ver ali. O pouco que eu vi é muita riqueza mesmo. É um trabalho sensacional. Ô, Ronald, corre para fazer inscrição antes que o Lúcio feche. Não vou fechar, não. Eu só falei assim que gente, dá trabalho. Como eu falei, eu tenho que dar aula, né? Em vários lugares, eu atendo, né? Eu tenho minha coluna no Pragmatismo Político, que eu curto a minha coluna no jornal online e tal. Então, assim, e amo muito esse canal. Eu fiz com o maior carinho, e assim, ele é a marca de um momento de resistência, que as pessoas cresceram e se reagruparam ali. Então ele vai ficar. O que eu quero dizer é o seguinte: essa coisa ele crescer. Não, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. A minha preocupação é que a gente troque bastante. E que as pessoas, entrando no giro do conhecimento, né, entrando no giro das reflexões, que elas possam compartilhar para a gente trocar. Mas sem essa onda de reter conhecimento, de se fechar. Né? Eu não estou dizendo com ninguém aqui essa coisa, mas quem é que sabe? O fulano vê melhor. Não, isso aí está caído. O Brasil tomou um tombo, tomou uma banda. Foi de 4. Nossos líderes foram presos. Nossa presidente foi expulsa. Você entende? Então, assim, foi uma coisa muito grave que aconteceu aqui. Pessoas que se falavam, que se abraçavam, familiares, elas não se falam. Elas continuam brigadas. Você entende? Foi muito sério o que aconteceu aqui. E não envolve a intelectualidade pura. Não, é coisa muito mais séria. Envolve afeto, envolve laços, né? Lúcio, deixa eu só me despedir, porque você também já fez a sua despedida. Lúcio, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no canal da Legesex. É um canal que preza ali pela educação, pelo conhecimento, é do campo da educação, mas é também o campo dos saberes, da produção de conhecimento, né? A produção acadêmica e também não acadêmica, né? Então eu quero te agradecer, viu, Lúcio, por você estar vindo aqui trazer essa riqueza e junto com você esse canal também, que eu acho maravilhoso, seu trabalho. Depois você fala aí para gente a questão do seu Instagram, se você tiver, deixa o seu contato nas redes sociais também, tá bom? Para o pessoal que quiser te seguir, enfim, ver o seu trabalho, não só no canal, mas também os seus inscritos, que eu sei que você tem lá o Pragmatismo Político, né? Que inclusive, enfim, se a gente vou puxar aqui, a gente vai ficar até agosto, como você fala, né? Mas é porque a gente já está encerrando. É contigo, Lúcio, fica à vontade. Um segundo. A Vânia Rosa está pedindo, pode repetir o nome do canal? Vou repetir. Portal Fio do Tempo. Fio do Tempo. Entendeu? E eu só tenho o Instagram do Portal Fio do Tempo. Eu não tenho conta, eu tenho um motivo isso, né? Eu não tenho conta em Twitter, eu não tenho conta em Facebook, né? Eu ando meio invisível assim dentro, né, de uma lógica, mas no Instagram tá lá o Portal Fio do Tempo e eu tô lá, e no Portal Fio do Tempo pode entrar em contato comigo, tranquilo, adoro trocar. Se alguém quiser bater papo também, marcar um dia que eu tenha tempo, tal, conversar no Google Meets, é só me chamar que estamos aí, entendeu? Gratidão.
Lúcio, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu estou aqui com o ícone do marketing estadunidense na Grande Depressão, né? Que foi o Popeye. Vendendo espinafre aí para substituir a carne vermelha. E virou esse ícone aí. É isso aí. Muito obrigado, Muito tá, obrigado, Lúcio. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas análises, né? E por ter sido aí um ancoramento necessário em tempo de tanta desinformação e desesperança, né? Muito obrigado, querido. E eu quero agradecer a presença e a companhia de todos e todas e todos que estiveram aí conosco. Boa noite.